Seja bem-vindo à nossa quarta-feira de exercícios no Tarot com Alberto. Hoje nós vamos trabalhar então um exercício de respiração, uma meditação brevemente guiada, que tem como objetivo a gente começar a trazer a nossa consciência de dentro para fora. Basicamente, o que a gente vai fazer? Se colocar numa situação confortável, pode ser deitado, pode ser sentado. Vamos respirar profundamente. E vamos apenas deixar a respiração acontecer. A gente segue respirando normalmente. A gente faz essa primeira etapa, respira, sigam como eu estou fazendo aqui. Deixe nos comentários qual foi a sensação que tu teve nessa primeira sessão que nós acabamos de fazer de respiração, antes de nós entrarmos na próxima. O objetivo é o quê? A oxigenação nos permite relaxar com mais facilidade o corpo, um corpo bem oxigenado, um corpo que busca a oxigenação. É um corpo que vai se livrar de tensões, porque a gente começa a ter uma atenção interna. A gente começa a sentir de dentro para fora. Por que a gente faz isso com o exercício de respiração? Todas as nossas ações começam de dentro para fora. Todas as nossas soluções começam de dentro para fora. O externo te dá ferramentas, te dá desafios, mas é o interno que tem que solucionar isso. Quando a gente começa a respirar, começa a focar na respiração, a gente tira o foco de atenção para os estímulos externos e traz para os estímulos internos. Tu vai notar se tu está com problema de postura, porque se a tua coluna está arqueada, conforme tu respira e dilata e solta o pulmão, tu vai sentir aonde as tuas costas vão te incomodar mais. Se você tem desvio de postura, como é o meu caso, tu começa a sentir com mais facilidade aonde as vértebras sofrem a rotação, aonde a tua circulação sanguínea pode estar sofrendo, tendo que se esforçar mais para ocorrer, porque vai sofrer a tensão nas extremidades, nas mãos, nos pés, nas outras partes da musculatura. Quando a gente começa a ter essa compreensão, quando a gente começa a buscar esse raciocínio de entender a respiração, que é um processo natural, a gente entende que uma das bases da vida inteligente na Terra é o oxigênio. Todas as vidas dependem de oxigênio na Terra? Não. Temos bactérias e vírus que, em contato com oxigênio, elas morrem. Mas nós, seres humanos, primatas, seres pensantes, utilizamos o oxigênio para muitas funções dentro do corpo. Ele serve como se fosse um combustível. Então, se você privar uma pessoa de oxigênio, você mata ela muito rápido. 5 minutos podem ser letais, sem oxigenação, ou podem trazer consequências graves, um baixo nível de oxigenação por 5 minutos. E por que é interessante a gente saber disso? Quando a gente fica muito tenso e acelera demais a nossa respiração, e a gente começa a ficar ofegante,
Essa falta de oxigenação ou esse esforço em querer oxigenar mais limita nossas ações. Então, a pessoa, quando está estressada, quando a pessoa está tensa, ela limita a circulação de oxigênio do corpo por forma natural, porque ela entra em um estado de defesa, ela entra em um estado de resposta. Por isso que em muitas artes marciais, técnicas de tiro, é ensinado a respiração rápida e curta, esportes também, e também a profunda e longa. Por quê? Para cada situação você precisa saber adequar para dentro daquela realidade o seu tipo de respiração. Ah, eu não consigo parar 30 segundos no trabalho para respirar 10 vezes. Eu não consigo parar no meu dia a dia e respirar por 5 minutos. Deixa eu te dar uma informação. Tu está respirando o tempo inteiro. A tua pele também respira. Por isso, cuidado com o perfume que tu usa. Cuidado com as pessoas com quem tu anda e com que essas pessoas usam, porque a pele também respira. Respira em uma quantidade menor, mas respira. Por isso que nós temos medicações que são cutâneas. Porque tem respiração. A pele também se nutre e nutre o corpo. Por que temos que entender isso? Quando a gente busca um crescimento pessoal, a gente precisa entender a máquina que a gente comanda, que é o nosso corpo. A gente precisa compreender que quando a gente começa a dar atenção às nossas funções básicas, como alimentação, respiração, circulação sanguínea, a gente começa a compreender as nossas limitações de dentro para fora. Eu não posso querer correr 7 quilômetros se eu tenho dificuldade para andar 200 metros. Eu sei que um dia eu posso chegar aos 7 quilômetros, mas antes eu preciso superar os 200 metros. E para mim superar os 200 metros, eu preciso compreender aonde eu estou tenso. Quer dizer, então agora a gente entra no segundo estágio já com você tendo essa consciência do que você está querendo. Já deixa nos comentários quais foram as sensações que tu teve na primeira parte de respiração. Nessa segunda sequência, dependendo da compreensão que tu teve do que foi dito antes, tu pode notar que teu corpo já sofre uma certa indução. Por quê? Tu vai querer validar o que está sendo dito. Tu vai querer validar se realmente existe essas sensações ou não. A partir do momento que tu honestamente se permite fazer a atividade. E através disso tu começa a compreender que nós vivemos em um mundo em que a gente precisa acelerar as pessoas. Não podemos deixar que elas parem para respirar. Porque quanto mais acelerados são as nossas decisões, menos tempo nós temos para medir as consequências delas. O que isso significa? Uma população acelerada é uma população consumidora. A gente consome mais quando a gente não acelera porque a gente não mede se a gente precisa daquilo ou não, ou as consequências do que a gente está consumindo ou não. A gente só consome.
Por isso que a gente vê hoje as pessoas usando mais o estudo científico, neurocientífico. O pessoal estuda a área da psicologia, da neurociência, técnicas de hipnose, para usar no marketing. Isso não é um movimento recente. Isso não é um movimento que vem porque as pessoas são más. Não, esse é um movimento que vem porque conforme o ser humano fica mais consciente, gera mais necessidades, a compreensão do universo é necessária que se expanda para que tu tenha novas necessidades, novos mercados consumidores e a produção continue. Por quê? Nós somos seres que estamos parasitários nesse mundo. Por que isso? Nós somos hoje seres que têm 7 bilhões, mais até, usando tudo aquilo que a natureza tem para fornecer e tudo aquilo que a gente cria através do que a natureza fornece. Os minerais, as pedras preciosas são produzidos por processos naturais, tanto a nível de planeta quanto a nível de universo. Então você tem metais pesados que chegaram aqui por asteroides, num período em que ainda não existia uma vida pluricelular e consciente na Terra, assim como tu tem outros minerais que são formados pelo processo natural de resfriamento do planeta. Como isso influencia? No tempo certo dessas reações químicas, dessas reações físicas ocorrerem, nós surgimos como se fosse um acidente ali no meio. Independente da sua crença ou não, a gente tem que entender que a gente está dentro de um processo evolutivo. Mais cedo ou mais tarde, o mesmo motivo pelo qual chegamos aqui pode ser um motivo que vai levar a gente a sair daqui. Como isso influencia na nossa respiração? Como a respiração influencia a gente nisso? O ar é uma coisa que não tem como eu pagar. Eu não posso colocar um preço no ar que eu respiro. Eu não posso simplesmente ir lá e impedir outra pessoa de respirar. Só que o ar que a gente respira hoje tem menos oxigênio, tem mais poluição. O som que a gente escuta se propaga pelo elemento ar. O que acontece se eu entrar numa sala a vácuo, onde não tem oxigenação? Quanto tempo será que a gente dura ali? Será que a gente dura um mês, 5 dias? Lembrando que não tem oxigênio ali. Ou será que depois de 5 minutos a gente cai duro e seco e começa a morrer? Por que é importante ter essa compreensão? Porque esse exercício busca trazer a gente para a realidade. E a realidade é o quê? Somos de carne e osso. Somos de matéria. Somos compostos químicos de reações naturais e, pelo que a gente consome, processos que são artificiais, de alimentos, remédios que são artificiais. E por que é interessante ter essa noção? Tudo aquilo que o homem cria, o homem consegue alcançar. Então, se tu tá buscando prosperidade, tu não é diferente de ninguém. Tu pode enriquecer, tu pode ter a tua meta. Só que a pergunta que eu te faço é: como tu vai usar isso? Qual é o preço que tu tá disposto a pagar? Tá disposto a sacrificar o convívio com família, com amigos, se fechar em um projeto por horas e dias para ter um resultado que talvez leve 10, 15 anos para te alcançar o que tu quer? 10, 15 anos são 10 e 15 anos que tu perdeu ao lado das pessoas. Vale a pena isso? Se para você vale, faça. Se para você não vale, não faça. Não siga. Mas não se reclama dos nossos resultados quando a gente quer fantasiar a realidade. E a realidade é que quanto menor o teu degrau, quanto mais de baixo tu tem que subir, mais difícil vai ser. Mais tempo vai levar. Não importa o que te dizem, o que querem, a lavagem cerebral que queiram fazer para tu acreditar. Todos nós temos um tempo para dar certo, dentro daquilo que a gente acredita que é o certo. Só que em alguns caminhos vai ser mais fácil para a gente seguir e para outros a gente talvez não consiga, porque não são nossos caminhos. Então, se hoje
tu se sente pesado durante o exercício de respiração, se hoje tu se sente travado, se tu sente alguma tensão, algum tipo de bloqueio, agora na terceira parte, quando a gente voltar a respirar de novo, eu quero que você foque nessa parte e só respire. Não induza nada, não peça nada. Somente respire focado aonde tem atenção. Após essa terceira etapa de respiração, o que tu precisa compreender? Se por algum bloqueio emocional, algum trauma, tu tá tendo essa resposta no corpo, essa tua manifestação, essa tua ação de respirar, apenas mandando ali, vai começar a te trazer alguns pensamentos intrusos, vai te trazer algumas memórias, vai te trazer também algumas sugestões de ações. Por quê? A mente humana surge do. Ela surge uma resposta ao ambiente que tu mora, que tu vive. Então, se eu tenho um trauma que eu não sei como isso vai ocorrer, esse trauma vai surgir. Vai surgir essa lembrança do nada. Ela surge ali porque tu tá com aquela tensão. Ela tá ali no teu corpo te freando. O exercício de respiração vai servir só para te descobrir os teus bloqueios. Por quê? O cadeado que a gente coloca na gente, a gente também tem a chave para desbloquear. Então, fazendo esse exercício de respiração repetidamente, todos os dias, sem pretensão, sem indução de nada, a gente começa a entender o que levou a gente a fazer as escolhas. Por que eu estou num emprego que não é bom para mim? A respiração vai trazer. Por que eu me mantenho em relacionamentos com pessoas que não são boas para mim? A respiração vai trazer. E a partir do momento que a gente começa a querer mudar isso, a respiração também vai trazer. Qual é a solução? Ah, tu seguiu por um caminho porque tu quis fugir de uma dor. Tu vai ter que enfrentar essa dor para superar ela. E a superação faz parte da evolução do homem. Faz parte da nossa evolução porque o ser humano cresceu evoluindo, superando as necessidades e a natureza. A gente depende dela, mas a gente precisa superar ela. Por quê? Todo ser que não supera o ambiente em que está acaba se perdendo. A gente faz agora um exercício para encerrar as respirações, para que a gente possa compreender
a nossa ação. Se você conseguiu seguir o ritmo das respirações desse vídeo, você vai notar que a gente respirou 33 vezes de forma consciente. Mas a gente não consegue somar quantas vezes a gente continuou respirando sem estar consciente de que está respirando. Por que essas 33 vezes são tão importantes? 33 tem o seu simbolismo, que vai ser trabalhado em outro vídeo. Mas essa ação de hoje, esse exercício de hoje, ele é um exercício de mapeamento que você pode estar fazendo todos os dias, principalmente se tu estiver diante de dilemas. Eu estou falando de dilemas pesados, situações críticas, de estresse, de medo. Até mesmo quando a gente entra encurralado num lugar e não tem uma solução. Faça essa respiração. Dentro da nossa fé, seja ela qual for, a gente sempre vai acreditar em algo superior. Seja o universo, seja Deus, seja o Lorum, seja lá qual for a nossa base, nós temos essa concepção de algo superior. O tempo, não importa. A respiração tem o objetivo de permitir que a gente encontre esse eixo superior e através dele a gente volte a se colocar no nosso centro, na nossa base na Terra. Porque eu vivo o material. Nós vivemos o material. Mas o nosso subconsciente, a nossa consciência, continua existindo dentro de nós e vivendo na realidade que ela está modelando. Então a gente vive a realidade individual, a realidade que querem nos impor, e ao mesmo tempo a gente vive as realidades que a gente ignora. A realidade que eu ignoro não deixa de existir. Ela não deixa, por ser diferente da minha, uma realidade. Por isso, cuidado com as verdades absolutas, porque muitas vezes elas estão te mostrando quais são as barreiras que tu tem que superar, que é o se desmentir. Se desmentir a si mesmo. Abrir mão dos próprios preconceitos e compreender algo maior. Mas não é todo mundo que vai fazer isso, porque não é todo mundo que vai prosperar. A prosperidade é para todos, mas são somente poucos que estão dispostos a mudar uma opinião, um posicionamento, ou rever as próprias atitudes. São poucos, quase ninguém. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a tua experiência com essa atividade, o que tu pretende alcançar com ela, e para se desenvolver mais, se permita tirar 5 minutos todo dia do teu tempo e faça ela. Gradativamente vai subindo esse tempo. Porque à medida que a gente se permite coisas simples, coisas diretas e objetivas, a gente começa a crescer. Um carvalho começa numa sementinha. O deserto é um grão de areia. O oceano, uma gota d'água. Por menor que a gente seja, por menor que seja uma atitude ou uma ação, ela pode ser o começo de uma revolução dentro do nosso próprio universo. Passa esse vídeo adiante se você acha que tem alguém que precisa dele. Deixe seu like, se inscreva no canal e no próximo vídeo vou trazer uma fábula que nos ajude a compreender de uma forma ilustrativa e leve o que a gente vem trabalhando desde segunda-feira.